Meus pais me ignoraram por 5 anos. Depois entraram no meu restaurante sem serem convidados. Meu pai bateu com os papéis na mesa e exigiu: transfira 20%. Ou ligo para o seu locador esta noite. Você vai transferir 20% deste lugar para o seu irmão esta noite. Meu pai disse isso da mesma forma que outra pessoa diria: passe-me o sal. Ele estava sentado na mesa 7, minha melhor mesa. A que fica perto da janela, com vista para o horizonte da cidade. Sem reserva. Sem ligar antes. Sem sequer bater na porta. Ele tinha uma taça do meu cabernet da casa à sua frente que não tinha pago. Minha mãe estava ao lado dele, deslizando o dedo pela tela do celular com os óculos de leitura na ponta do nariz, já entediada com a conversa antes mesmo de ela começar. Meu irmão Andrés ocupava a cadeira do outro lado, recostado com os braços cruzados como se fosse o dono do lugar. Mas não era. A dona era eu. Minha gerente de piso, Sofia, me encontrou na cozinha 20 minutos antes do horário de pico do jantar. Ela segurava sua prancheta contra o peito e me olhava da mesma maneira que as pessoas olham para alguém que acaba de atravessar a rua sem ver o trânsito. Há uma família na mesa 7, disse ela com cuidado. Eles disseram que não precisavam de reserva. Que você entenderia. Eu entendi. Não falava com nenhum deles há 5 anos. Tirei o avental, dobrei-o sobre a barra de aço inoxidável e saí pela porta da cozinha em direção à sala de jantar. O restaurante estava começando a encher. A iluminação era baixa e aconchegante. O cheiro de alecrim e carvalho defumado flutuava no ar. O som suave da música que eu mesma havia selecionado saía dos alto-falantes. Eu havia construído cada detalhe desse lugar do zero. A madeira recuperada nas paredes, o cardápio com ingredientes locais, o nome gravado em bronze acima da porta. Vargas. Meu nome. Meu lugar. Meu pai ergueu os olhos quando me viu e sorriu como se o tempo não tivesse passado. Lá está você, disse ele. Veja como você está bonita. Parei na beira da mesa. Não me sentei. Precisava da altura. A pequena vantagem de ser a única que estava de pé. Preciso que vocês vão embora, disse eu. Em 20 minutos, o restaurante estará cheio. Não vamos a lugar nenhum. Minha mãe não tirou os olhos do celular. Viemos de longe, Helena. O mínimo que você pode fazer é nos ouvir. Vocês vieram de Guadalajara. São 4 horas de estrada. Não seja espertinha. Ela largou o celular. Finalmente. Entrelaçou as mãos sobre a mesa e olhou para mim. Ela parecia mais velha. Os dois pareciam mais velhos. Seu irmão precisa da sua ajuda. É disso que se trata tudo isso. Andrés olhou para mim e por meio segundo, vi algo real cruzar seu rosto. Não exatamente vergonha, mas como a sombra dela. Então passou. E voltou aos braços cruzados e ao encosto da cadeira. Lugar bonito, disse ele. Maior do que eu esperava. Saíam. Meu pai tirou uma folha dobrada do interior do paletó e a deslizou sobre a mesa sem se levantar. 20%, repetiu. Contratamos um advogado para redigir isso. Está tudo em ordem. Assine hoje à noite, Andrés ganha uma participação silenciosa e pronto. Sem drama. Não toquei no papel. Contrataram um advogado para redigir um documento que dá ao meu irmão uma participação no meu negócio. Depois, dirigiram 4 horas e apareceram sem avisar para que eu assinasse hoje à noite. Sabíamos que você não atenderia nossas ligações. Há um motivo para isso. Helena. A voz da minha mãe mudou para o tom que ela usava quando queria parecer razoável. Paciente. Um pouco triste. Seu irmão cometeu erros. Ele está tentando se reerguer. Você tem isso. Ela apontou para o salão, o teto alto, o balcão reluzente, os funcionários em seus aventais pretos impecáveis. Você tem tudo isso e ele não tem nada. Você acha isso certo? Isso parece família para você? A palavra caiu como eles queriam que caísse. Como uma pequena pedra contra o vidro, testando se havia rachaduras. Pensei nos últimos 5 anos. Nas 42 ligações sem resposta que fiz antes de parar de ligar. No Natal que passei sozinha no meu apartamento comendo comida de delivery porque dizia a mim mesma que estava tudo bem. Que estava absolutamente tudo bem. Os 3 anos que passei pagando uma dívida que eles não sabiam que eu conhecia. O empréstimo que meu pai havia feito em meu nome quando eu tinha 19 anos, usando meu número de previdência social para cobrir o primeiro negócio de Andrés. 48 mil pesos. Levei até os 24 anos para encontrá-lo em meu histórico de crédito. Mais um ano para pagá-lo. Eles não sabiam que eu sabia. Isso era importante. Preciso voltar para a cozinha, eu disse. Sofia vai trazer a conta para vocês. Não vamos embora. A voz do meu pai baixou. O sorriso tinha desaparecido. Você me deve isso, Helena. Não quero que isso fique feio. Mas posso complicar muito a sua vida com um único telefonema. Sei quem tem o seu contrato de aluguel comercial. Frequentei a mesma igreja que ele durante 12 anos. Lá estava. A ameaça por trás do sorriso. A razão pela qual eles haviam dirigido 4 horas numa terça-feira. Olhei para ele por um longo momento. Mantive o rosto impassível. Me deem até o fechamento, disse. Às 10 horas voltarei a esta mesa e conversaremos. Meu pai recostou-se satisfeito. Ele pegou a taça de vinho novamente. É tudo o que pedimos. Voltei para a cozinha. Não entrei em pânico. Quero deixar isso claro, porque o que aconteceu depois exigiu que eu estivesse muito calma. E eu estava. Passei 5 anos construindo algo que não podiam tirar de mim. E passei cada um desses anos sabendo, no fundo, que esse momento chegaria. Não os detalhes. Não esta mesa. Não esta terça-feira. Mas a forma dele. O retorno. As mãos estendidas. Escrevi uma mensagem para uma única pessoa. Eles estão aqui. Mesa 7. Preciso de você. Os 3 pontos apareceram imediatamente. Estou a caminho. Não assine nada. Isabel Reis chegou às 20h45, bem quando o horário de pico começava a acalmar. Ela tinha a idade do meu pai e parecia 10 anos mais jovem. Cabelo prateado cortado rente ao pescoço, a postura particular de alguém que passou 30 anos em tribunais. Ela era minha mentora desde que eu tinha 22 anos e trabalhava como cozinheira em um restaurante que já não existe mais. Foi ela quem me ensinou a diferença entre uma cláusula de locação e uma responsabilidade legal. Foi ela quem pegou meu primeiro plano de negócios, circulou 6 coisas que teriam me levado à falência e o devolveu sem uma única palavra de desânimo. Foi ela quem me emprestou dinheiro uma vez, sem juros, sem condições, e nunca mais mencionou o assunto. Ela também tinha sido vizinha da minha família por 12 anos. Conhecia todos. Isso era relevante. Sentamos no meu escritório, uma pequena sala ao lado da cozinha que cheirava a café e papel de impressora, e contei tudo. Ela ouviu sem interromper.
Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento, girando lentamente sua xícara de café entre as mãos. O empréstimo, disse ela. O que fizeram em seu nome? Você tem a documentação? Tudo. O relatório de crédito original, os recibos de pagamento, os registros bancários. Eu os guardo em uma pasta há 3 anos. Ela assentiu lentamente. Eles não sabem que você sabe. Não. E seu pai acabou de ameaçar ligar para o seu locador. Sim. Isabel colocou a xícara sobre a mesa. Seu locador e eu almoçamos juntos toda terceira quinta-feira. Fez uma breve pausa. Não precisa se preocupar com ele. Ficou em silêncio por mais um momento. Então me olhou de uma maneira que eu conhecia bem. O olhar que ela usava quando estava avaliando não o problema, mas a pessoa à sua frente. Helena, você pode chamar a polícia agora mesmo. O que seu pai fez ao ameaçá-la com o senhorio ultrapassou os limites. Posso tirá-los do restaurante em 20 minutos. Eu sei. Mas se você fizer isso, eles vão embora. Andrés entra em um carro, volta para Guadalajara e o empréstimo desaparece. A fraude desaparece. Eles têm isso contra mim há 5 anos sem nem saber que tem. Pressionei as pontas dos dedos sobre a mesa. Quero que tudo fique sobre a mesa. Quero que tudo venha à tona. Isabel me olhou por um longo tempo. Então, algo mudou em sua expressão. Não exatamente um sorriso, mas como o reconhecimento de algo que ela já tinha visto antes em outras pessoas, em outras salas, em casos que ela tinha ganho de maneiras que ninguém esperava. Me diga o que você está pensando, disse ela. Eu contei a ela. Quando terminei, ela ficou em silêncio novamente. Então, abriu seu laptop. Vou precisar de 1 hora, disse ela. Mantenha-os na mesa. Saí do escritório. O restaurante havia entrado em seu ritmo noturno tardio. Algumas mesas prolongando as sobremesas, o bar em constante movimento, o som das conversas misturado com a música. Pedi a Sofia que levasse uma garrafa de vinho fresco para a mesa 7 e uma tábua de queijos. A hospitalidade é teatro. A imagem de uma filha que está se abrandando. Quando me aproximei, minha mãe ergueu os olhos com a expressão cuidadosamente neutra de quem está esperando e não quer que isso seja notado. Meu pai tinha o telefone na mão. Andrés estava tomando sua segunda taça. Agradeço por terem esperado, eu disse. Sentei-me. A palavra agradeço me custou algo, mas eu paguei por ela. Quero ouvir sobre Andrés. Meu pai guardou o telefone. Ele investiu em um empreendimento imobiliário em Monterrey. O sócio acabou sendo um fraudador. Andrés perdeu tudo o que havia investido. E agora os investidores estão perseguindo-o pessoalmente. O valor envolvido é de cerca de 2 milhões de pesos. 2 milhões. Ele precisa de uma participação em algo real, algo com fluxo de caixa. Os 20% lhe dão garantia. Mostram aos investidores que ele tem ativos. Ganham tempo para negociar. E se os investidores forem contra a participação? Se colocarem um embargo sobre meu restaurante? Meu pai fez um gesto com a mão. Isso não vai acontecer. Você não sabe. Minha mãe estendeu a mão sobre a mesa e colocou a sua sobre a minha. O gesto era tão ensaiado, tão perfeitamente calibrado, que quase o admirei. Sabemos que não fomos perfeitos. Sabemos que houve distância. Mas você é a única nesta família que tem o que é preciso para consertar isso. Andrés não tem a sua disciplina. Nunca teve. Você sempre foi a forte, a que não precisava de ninguém. Ela fez uma pausa. Talvez tenhamos dependido demais disso. Mas agora seu irmão precisa de você. Seja forte mais uma vez. Era um bom discurso. Ela reenquadrava seu abandono como evidência da minha capacidade. Transformava 5 anos de silêncio em um elogio. A aritmética distorcida e específica de pessoas que nunca consideraram que sua contabilidade poderia estar errada. Acenei lentamente com a cabeça. Posso perguntar uma coisa? Claro. Quando eu tinha 19 anos. O dinheiro. Vocês sabem do que estou falando? Um lampejo. Rápido demais para Andrés perceber. Mas eu observava o rosto do meu pai há 28 anos. Eu vi. Não sei do que você está falando, disse ele. O empréstimo, aquele que alguém fez em meu nome. 48 mil pesos. Aquele que destruiu meu histórico de crédito por 3 anos e que passei 2 anos da minha vida pagando. Mantive a voz calma, conversacional, como se estivesse falando de algo que tinha acontecido com outra pessoa. Não estou zangada. Só preciso saber se estamos sendo honestos agora. A mesa ficou muito silenciosa. Foi um erro, disse minha mãe. Finalmente. Sua voz havia mudado. Estava mais fraca. Íamos pagá-lo de volta. Mas vocês não pagaram. E quando eu descobri, quando liguei para vocês pela primeira vez, e meu pai me disse que era minha responsabilidade porque eu morava na casa deles e comia a comida deles, e que isso é o que a família faz. Eu parei. Respirei. Pensei muito nessa conversa, nessa matemática específica, que eu lhes devia por existir. Andrés não se mexeu. Ele olhava para a mesa. Não estou trazendo isso à tona para brigar, eu disse. Estou trazendo porque quero que sejamos honestos. Se vou ajudar Andrés, preciso que tudo esteja sobre a mesa. Meu pai limpou a garganta. Tudo bem. O empréstimo foi um erro. Nós lidamos mal com isso, mas isso foi há quase 10 anos. Helena, claramente você se saiu bem. Você já superou isso. Eu superei. Concordei. Só queria dizer isso em voz alta. Levantei-me. Deixem-me pegar os documentos no meu escritório. Quero revisar algumas coisas antes de assinar qualquer coisa. Voltei para a cozinha. Isabel tinha 2 documentos à sua frente e um bloco de notas coberto de anotações manuscritas. Ela ergueu os olhos quando entrei. Como estão? À vontade. O vinho ajudou. Está pronto? Perguntei. Ela olhou para mim. Está mais do que pronto. Isabel deslizou o documento na minha direção. A estrutura é esta, disse ela. Você não está cedendo participação acionária. Você está oferecendo a Andrés um empréstimo comercial garantido por seus ativos pessoais, enquadrado como um investimento societário para fins de mostrar garantia aos seus credores. É legal, é limpo, mas a garantia dos ativos é real e executável. Se os credores dele forem atrás da participação, não há participação. Há uma nota promissória. E a nota promissória vai atrás dos ativos pessoais dele antes de tocar nos seus. Revisitei as páginas. 11 no total. Densas, reais. E a gravação? Completamente legal. Apenas uma parte precisa dar consentimento. Você é essa parte. Ele tocou no segundo documento. Mas preciso que seu pai explique o empréstimo original.
Aquele que foi feito em seu nome. Que ele diga isso em voz alta. Diante da câmera. Não porque vamos usar isso necessariamente esta noite. Mas porque se isso acabar indo parar na frente de um juiz, quero ter as bases. E se ele não disser, seu pai dirá. Você já começou essa conversa. Ele está na terceira taça. Acha que está conseguindo o que quer. Não sabe que você está gravando. Ele me olhou fixamente. Helena, você ainda pode chamar a polícia e encerrar isso esta noite. Eu sei. Você entende que o que está fazendo agora é mais difícil. Também sei. Tudo bem. Ele me entregou a pasta. Vá terminar isso. Arrumo meu cabelo no pequeno espelho atrás da porta. Abaixei um pouco os ombros. Pratiquei a expressão que precisava. Não derrotada. Não zangada. Apenas cansada. O olhar de alguém que vem lutando há muito tempo e decidiu com relutância que é mais fácil parar. Quando voltei para a mesa 7, coloquei a pasta sobre a superfície e sentei-me. Estive pensando no que você disse. Olhei para minha mãe. Sobre ser forte. Deixei o silêncio permanecer por um momento. Você está certa ao dizer que sempre lidei com as coisas sozinha. Talvez isso tenha facilitado as coisas para todos. Assumir que eu não precisava de nada. Não quero mais ser essa pessoa. Não quero mais ser aquela que resolve tudo sozinha. A expressão da minha mãe mudou. O cansaço foi substituído por algo que quase parecia cordialidade. Era isso que acontecia quando você dava às pessoas o que elas esperavam. Isso as desarmava completamente. Então vou ajudar o Andrés, disse. Mas preciso fazer isso corretamente, por minha própria responsabilidade, pelo restaurante. Tenho que gravar essa conversa. Para qualquer transação comercial que ultrapasse um determinado valor, em que se chega a um acordo verbal antes da assinatura, meu contador exige documentação. É apenas um trâmite. Meu pai olhou para o telefone, depois para mim, depois para a pasta. Eu podia vê-lo fazendo os cálculos. Ou o que ele achava que eram os cálculos. Ele via uma filha cobrindo suas bases. Ele via papelada. Ele não via uma armadilha. Coloquei o telefone sobre a mesa, encostado na pequena vela no centro. Apertei gravar. Preciso que declarem que esta transação é um empréstimo comercial garantido da Vargas S.A. para Andrés. Fiz uma pausa. Qual é a sua entidade jurídica atual, Andrés? Você tem uma empresa constituída? Andrés se mexeu na cadeira. É. Sou eu pessoalmente. Não tenho empresa. Tudo bem. Então, este é um empréstimo pessoal garantido pelos ativos pessoais de Andrés. Preciso que você declare isso para o registro, para que meu contador possa classificá-lo corretamente. Caso contrário, enfrento uma carga fiscal considerável que torna isso sem sentido para mim. Os olhos do meu pai foram para o telefone. Depois, para mim. Tudo bem, disse ele. Endireitou-se na cadeira com a dignidade inconsciente de um homem que acredita estar dirigindo a sala. Eu, Roberto Vargas, estou autorizando esta transação entre a empresa da minha filha e meu filho Andrés Vargas. O objetivo é saldar a dívida pessoal de Andrés com seus investidores, ao mesmo tempo em que fornece garantia para a negociação posterior. Correto, disse suavemente. E Andrés não tem ativos líquidos no momento para cobrir a obrigação por conta própria. É verdade. Perfeito. Mantive a voz leve como se fosse um trâmite. E só para que meu contador tenha o panorama completo. Ela vai revisar o histórico de interações financeiras entre o restaurante e a família. Isso ajudará a estabelecer que esta é a primeira transação formal, não parte de um padrão de presentes. Portanto, preciso mencionar, apenas para registro, que houve um incidente anterior com um empréstimo feito em meu nome quando eu tinha 19 anos. Apenas para que fique documentado como um evento separado. A mesa ficou em silêncio. Você quer que eu mencione isso em uma gravação? Disse meu pai lentamente. Na verdade, isso me ajuda. Mostra que a transação anterior foi informal e unilateral, o que significa que esta, em contraste, é estruturada e consensual. Protege o restaurante de qualquer aparência de entrelaçamento financeiro familiar. Olhei fixamente para ele. Na verdade, funciona a seu favor. Faz com que o anterior desapareça oficialmente. Ele acreditou. Vi o momento exato em que ele acreditou. O momento em que a resistência cedeu e ele decidiu que o caminho mais fácil era o honesto. Houve um empréstimo feito em nome de Helena há aproximadamente 9 anos, disse ele, olhando para a câmera do meu celular. No valor de 48 mil pesos. Foi usado para fins familiares. Foi tratado de maneira informal na época. Ele limpou a garganta. A transação atual é separada e distinta daquela. Perfeito, disse em voz baixa. Obrigado. Deslizei o documento sobre a mesa. 11 páginas. Denso. Real. Assinem nas linhas marcadas, disse. Andrés, na linha do mutuário. Papai e mamãe como fiadores. Andrés pegou a caneta. Olhou para a página e, por um momento, apenas um momento, algo passou por seu rosto. Uma hesitação. Ele ergueu os olhos. O que significa esta cláusula? Perguntou, apontando para uma linha perto do final da página 6. Garantia de ativos, respondi. Padrão para empréstimos garantidos. Significa que, se você não cumprir, minha empresa tem direito sobre seus ativos antes de qualquer outro credor não garantido. É apenas a forma como a documentação deve ser estruturada. Ou meus investidores ficam nervosos. Ele fez uma pausa. Andrés, se você pagar isso, o que você vai fazer? Nada disso importa. A cláusula nunca é ativada. É apenas papel de proteção. Ele me olhou por um longo momento. Eu sustentei seu olhar e deixei o meu ser suave. Cansado. Um pouco triste. O olhar de uma irmã que foi desgastada até se tornar gentil. Ele assinou. Meu pai assinou sem ler. Minha mãe assinou depois de olhar para as linhas de assinatura e para mais nenhum outro lugar. A caneta ainda estava na mão da minha mãe quando meu telefone vibrou sobre a mesa. Uma mensagem de Isabel. Pesquisa de ativos concluída. Você tem uma propriedade registrada em seu nome. Capital positivo. Peguei o telefone. Parei a gravação. Preciso lhes dizer uma coisa. Disse. Parte 4. Meu pai ergueu os olhos. A taça de vinho estava meio cheia à sua frente. A vela no centro projetava sombras suaves sobre a toalha de mesa. O restaurante, àquela hora, tinha o som característico das noites que terminam bem. Conversas baixas, o tilintar ocasional dos talheres, o bar fechando lentamente. Meu lugar, meu ritmo, minha hora. O dinheiro que eu ia transferir para os investidores do Andrés, eu disse, eu transferi hoje de manhã. Minha mãe soltou a caneta. Mas não transferi para eles.
Coloquei o celular com a tela para cima sobre a mesa para que pudessem ver. O comprovante da transferência. A data. O valor. O destinatário. Eu comprei a dívida. Silêncio. Paguei aos investidores do Andrés 60 centavos por peso. Eles ficaram felizes em aceitar. O Andrés já era um risco de inadimplência, e eles queriam sair. Ninguém falou nada. O que isso significa? Disse o Andrés. Sua voz havia perdido todo o volume que tinha antes. Tinha ficado plana, como papel molhado. Significa que agora sou sua credora, disse eu. Os 2 milhões continuam devidos. Só que agora você os deve a mim. O documento que acabavam de assinar confirmava que o empréstimo era uma obrigação pessoal garantida contra seus ativos. Sem empresa. Sem proteção. Apenas Andrés, seu nome, sua assinatura e a propriedade que Isabel havia encontrado em 20 minutos de pesquisa no registro. Virei-me para meu pai. E você acabou de confirmar em uma conversa gravada que eles fizeram um empréstimo em meu nome sem o meu consentimento quando eu tinha 19 anos. Isso é fraude. No México, o prazo de prescrição para esse tipo de crime não é curto. Fiz uma pausa. Não vou levar essa gravação ao Ministério Público. Não esta noite, mas vou guardá-la. A mesa estava completamente silenciosa. Minha mãe foi a primeira a falar. Sua voz se quebrou de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes. Não era o tom calculado de antes. Era algo mais pequeno. Algo real. Você não pode fazer isso, disse ela. Ren, esta é a sua família. Você não pode fazer isso com a sua família. A palavra família soou diferente desta vez. Não como uma pedra contra o vidro testando rachaduras, mas como algo que já havia se quebrado há muito tempo e ninguém havia recolhido os pedaços. Eu não fiz nada esta noite que vocês não tenham começado, eu disse. Meu pai não se moveu. Ele tinha as mãos apoiadas sobre a mesa. O sorriso havia desaparecido tão completamente que era difícil lembrar que ele estava lá. O que havia por baixo era menor, mais duro. O rosto de um homem que acabara de entender que a sala não era sua. Isso é extorsão, disse ele. É uma transação comercial legal que vocês concordaram e assinaram. Você veio preparada, disse ele lentamente. Tudo isso foi planejado. Não respondi a isso. A garantia dos ativos, continuou ela. Me dá um direito legal sobre a propriedade de Andrés. Não vou executá-la. Vou pedir a Isabel que registre uma hipoteca, o que significa que Andrés não poderá vender ou refinanciar essa propriedade sem primeiro liquidar o título. Ele fará pagamentos de acordo com um calendário. Isabel enviará os detalhes a vocês. A taxa é de 3%. É menos do que conseguiriam em qualquer outro lugar. Andrés continuava olhando para a mesa. Não conseguia ler completamente sua expressão. Havia algo ali que não era apenas medo ou raiva. Algo mais parecido com reconhecimento. Como se uma parte dele, a parte que hesitou antes de assinar, sempre soubesse que isso aconteceria de alguma forma. Que as coisas que são construídas sobre o peso de outra pessoa acabam sendo cobradas. Ou talvez ele estivesse apenas com medo e eu estivesse procurando algo que não existia. Quero que saibam uma coisa, disse eu. Olhei para os três. Meu pai com seu rosto impassível. Minha mãe com os olhos brilhantes. Andrés com o olhar fixo no guardanapo. Eu teria ajudado vocês. Se algum de vocês tivesse me ligado. Se qualquer um tivesse marcado meu número como uma pessoa e tivesse perguntado. Não com um advogado. Não com ameaças. Apenas ligado. Ninguém respondeu. Esperei 5 anos que alguém ligasse. Não para me pedir nada. Apenas para saber se eu estava bem. Quando abri este lugar, não recebi uma única ligação. Quando ganhamos o prêmio de melhor restaurante novo por 2 anos consecutivos, também não. Quando assinei o contrato de aluguel e não dormi por 3 noites seguidas de medo, não havia ninguém. Eu parei. Não porque fosse a falência, mas porque tinha dito o que precisava dizer e palavras adicionais não iriam mudar nada. Paguem o que devem, disse. Não vou persegui-los além disso. Não quero mais contato. Não quero explicações. Apenas os pagamentos, pontuais, de acordo com o calendário que Isabel enviar. Meu pai abriu a boca. Não, eu disse. Ele a fechou. Apertei o pequeno botão sob a borda da mesa. O alarme silencioso que eu mandei instalar quando abri, que estava conectado à linha não urgente da polícia local. Eles chegariam à porta em 10 minutos. Tempo suficiente para que todos entendessem que a conversa havia terminado. Sofia vai trazer a conta, disse. O vinho e a tábua de queijos. Há um hotel na estrada caso precisem ficar esta noite. Levantei-me. Peguei a pasta. E então, sem saber exatamente porquê, fiquei mais um segundo, olhando para a mesa. O copo do meu pai meio cheio. Os óculos da minha mãe sobre a toalha de mesa, onde ela os havia deixado quando sua voz falhou. As mãos de Andrés ainda estendidas à sua frente, a caneta jogada de lado como se fosse algo que tivesse queimado. Eu os conhecia desde sempre, e naquele momento, eles me pareciam completamente estranhos. Não de uma forma dolorosa, apenas de uma forma verdadeira. Pai, disse eu. Ele ergueu os olhos. Você acabou de confessar em uma gravação que fez um empréstimo fraudulento em meu nome. Eu disse em voz baixa. Só para ele. Eu carreguei isso por 9 anos. Quero que você entenda que não estou fazendo isso para punir você. Estou fazendo isso porque estou cansada de ser a única nesta família que paga as contas. Não esperei por uma resposta. Virei-me, caminhei até as portas da cozinha e as empurrei para dentro, em direção ao calor, ao barulho e ao cheiro do meu restaurante. Isabel estava no escritório. Ela ergueu os olhos quando entrei. Coloquei a pasta sobre a mesa. Está feito, eu disse. Ela a abriu. Verificou as assinaturas. Verificou as páginas em ordem. Fechou-a. Depois olhou para mim. Como você está? Pensei honestamente. Como quando você termina de pagar algo que devia há muito tempo. Disse. Ela assentiu uma vez, da maneira como assentia quando algo estava certo e não precisava de explicação. Parte 5. Naquela noite depois que eles foram embora, fiquei no restaurante até 1 da manhã. Não porque houvesse algo a fazer. Sofia cuidou do fechamento com a eficiência tranquila de sempre. As mesas foram limpas, o bar foi contado, as luzes foram apagadas uma a uma até que restassem apenas a do corredor dos fundos e a do meu escritório. Ela bateu na porta antes de sair e me olhou da mesma maneira que havia me olhado horas antes, quando me disse que havia uma família na mesa 7. Você está bem? Ela perguntou. Sim, respondi. E era verdade, embora não da maneira simples como essa palavra soa. Era verdade da maneira como são verdadeiras as coisas que custam muito para se tornar realidade. Ela saiu.
Ouvi a porta dos fundos se fechar. Ouvi o restaurante ficar em silêncio. Servi-me de uma taça do Cabernet da casa, o mesmo que meu pai havia bebido sem pagar. Sentei-me na mesa 7, na cadeira que ele havia ocupado, e olhei pela janela para o horizonte noturno da cidade. As luzes dos prédios refletidas no céu baixo. O tráfego distante movendo-se como água. Eu havia escolhido este local por causa desta janela. Antes de haver mesas, antes de haver madeira recuperada nas paredes ou latão gravado na porta, eu tinha vindo aqui numa terça-feira à tarde para ver o espaço vazio e tinha parado em frente a este vidro e pensado: aqui. Eu tinha 27 anos. Eu tinha um plano de negócios que Isabel tinha marcado em 6 lugares. Eu tinha dinheiro suficiente guardado para o depósito e exatamente 0 margem de erro. Não tinha ligado para ninguém da minha família para contar. Não porque tivesse decidido conscientemente não fazê-lo, mas porque, em algum momento durante aqueles 5 anos de silêncio, tinha perdido o impulso. O reflexo de marcar aquele número tinha se apagado tão gradualmente que, quando desapareceu completamente, quase não percebi. Isso era o que ninguém te diz sobre o distanciamento da família. Não é uma decisão que você toma em um dia. É uma série de pequenas decisões. Cada uma tão insignificante que mal conta. Até que um dia você olha para cima e percebe que há 2 anos não fala com eles e percebe que está bem. Que você está, na verdade, melhor. Terminei o copo lentamente. Lavei o copo no balcão. Apaguei a luz do escritório, depois a do corredor, e saí pela porta dos fundos para a noite. As semanas seguintes transcorreram com uma normalidade que me surpreendeu. Eu esperava algo. Ligações furiosas, mensagens, algum tipo de represália que eu não tivesse previsto. Meu pai era um homem que não aceitava perdas em silêncio. Era um homem que ligava, que pressionava, que buscava a última palavra com a persistência de alguém que confunde volume com razão. Mas os dias se passaram e o telefone não tocou. Isabel registrou a hipoteca 3 semanas depois daquela terça-feira. O processo transcorreu sem incidentes. Um trâmite como qualquer outro. Papel, carimbo e registro. Andrés não poderia vender ou refinanciar a propriedade sem primeiro liquidar a nota promissória. Os pagamentos começariam no primeiro dia do mês seguinte. No dia anterior ao primeiro pagamento, Andrés configurou a transferência automática. Ele não ligou, não enviou mensagem, apenas pagou. Isso me disse algo sobre ele que 5 anos de distância não tinham me dito. Não sei exatamente o que. Talvez que, em algum nível, ele entendia. Talvez que estivesse simplesmente exausto. Talvez que houvesse partes de Andrés que eu nunca tinha realmente conhecido. E que, a essa altura, já não tinha como conhecer. E que isso estava bem. Meu pai ligou uma vez, de um número que não reconheci, 23 dias depois daquela terça-feira. Ele deixou uma mensagem de voz. 4 minutos e 17 segundos. Ele falou sobre justiça e sobre família, e sobre legado, e sobre o que eu estava fazendo com as pessoas que me criaram. A voz tinha o tom de alguém que ensaiou o que vai dizer e ainda assim não está satisfeito com o som. Eu ouvi 2 vezes. A primeira vez com o telefone na mão, parada na cozinha do restaurante entre o café da manhã e a preparação do almoço, com o barulho de fundo dos meus cozinheiros trabalhando, e o cheiro do caldo reduzindo-se nos fogões. A segunda vez foi à noite, sentada no meu apartamento, com uma taça de vinho e silêncio. Na segunda vez, notei algo que havia passado despercebido na primeira. Em algum momento no final, depois de tudo o que ele disse sobre justiça e legado, houve uma pausa. 3 ou 4 segundos de silêncio na gravação. E então ele disse, com uma voz ligeiramente diferente, mais baixa, menos ensaiada. Eu achava que você era diferente disso. Não sei exatamente o que ele quis dizer. Não sei se foi uma acusação, ou algo mais próximo de uma decepção real. Não sei se naqueles 3 ou 4 segundos houve algo genuíno, ou se foi mais uma camada do mesmo teatro de sempre. Apaguei a mensagem. Bloqueei o número. Minha mãe me escreveu 12 dias depois. Uma mensagem de texto. 4 palavras. Espero que você seja feliz. Olhei para ela por um longo tempo. Mais do que deveria ter dedicado, provavelmente. Pensei em tudo o que poderia responder. Pensei nos 5 anos, no empréstimo, no Natal com comida para levar, na tarde em que assinei o contrato de aluguel, e não liguei para ninguém porque não havia mais ninguém para ligar. Pensei na voz da minha mãe naquela noite, quando ela se quebrou pela primeira vez. Em como tinha sido real, ou pelo menos o mais próximo do real que eu tinha ouvido dela em muito tempo. Respondi com 2 palavras. Eu sou. Depois bloqueei o número. Não foi um gesto de crueldade. Ou não apenas isso. Foi o reconhecimento de algo que levou anos para nomear. Que há pessoas com quem o contato, qualquer forma de contato, tem um custo que eu não estava mais disposta a pagar. Não porque eu as odiasse, mas porque eu me importava demais com o que havia construído para continuar deixando a porta entreaberta. Naquela semana, contratei 2 novos cozinheiros de linha. No mês seguinte, estendemos o horário aos fins de semana. A madeira recuperada nas paredes tinha envelhecido exatamente no tom que eu havia imaginado quando esbocei o espaço em um guardanapo de papel em uma cafeteria às 2 da manhã. Trabalhando em turno duplo, com 23 anos e nenhuma certeza, exceto a forma do que estava construindo. Esse esboço estava emoldurado na parede do meu escritório, ao lado do pequeno espelho onde eu havia arrumado o cabelo antes de voltar para a mesa 7 naquela noite. Eu olhava para ele às vezes, entre uma coisa e outra. Não exatamente com nostalgia, com algo mais parecido com o reconhecimento de uma distância percorrida. O melhor trimestre do restaurante chegou 3 meses depois daquela noite. Não planejei isso. Não houve uma nova estratégia, nenhuma campanha, nenhuma mudança no cardápio que explicasse completamente. Simplesmente aconteceu. Da maneira como as coisas acontecem quando você leva tempo suficiente fazendo algo bem e o mundo finalmente percebe. As reservas esgotavam com 1 semana de antecedência. As críticas continuavam a chegar, não a enxurrada ruidosa de uma inauguração, mas algo mais constante e sólido, o tipo de atenção que se constrói boca a boca, mesa a mesa, noite a noite. Uma revista gastronômica incluiu-nos numa lista que não tínhamos procurado. O telefone das reservas tocou durante 40 minutos seguidos num sábado de manhã. Sofia me mostrou os números numa quinta-feira à tarde, sentadas no meu escritório com 2 cafés e a porta entreaberta. É o melhor trimestre desde que abrimos, disse ela. Eu sei. Como você se sente? Era a mesma pergunta que Isabel me fizera naquela noite, depois que tudo acabou. E como naquela vez, parei um momento antes de responder. Como se finalmente o lugar fosse completamente meu, respondi. Sofia assentiu lentamente, da maneira como as pessoas que entendem mais do que dizem assentiem. Ela saiu.
Fechei a pasta com os números. Fiquei um momento no silêncio do escritório, com o cheiro de café e o som distante da cozinha se preparando para o serviço da noite. Havia algo que eu queria fazer há semanas e que vinha adiando sem um motivo claro. Não exatamente por medo, mas pelo tipo de procrastinação que envolve as coisas que são importantes demais para serem feitas com pressa. Abri a gaveta inferior da mesa. Tirei a pasta. Ela estava lá, onde sempre esteve. Uma pasta azul marinho, grossa, com o elástico gasto de tanto abri-la e fechá-la ao longo dos anos. Dentro estavam todos os documentos. O relatório de crédito original com a dívida marcada com caneta vermelha. A letra de alguém que não era eu. Os recibos de pagamento, um por um, durante 2 anos. Os extratos bancários mostrando os valores saindo todos os meses. A carta do banco confirmando o saldo zero. A última vez que eu tinha aberto essa pasta foi quando a mostrei para Isabel naquela noite no escritório. Antes disso, a última vez tinha sido 3 anos atrás, quando a mudei de um departamento para outro e a coloquei na nova gaveta com o cuidado especial que se dá a algo que precisa estar por perto, mesmo que não se queira olhar. Segurei-a por um momento. Depois, coloquei-a sobre a mesa. Levantei-me, fui até a cozinha, peguei uma sacola grande e voltei. Tirei os documentos um por um. Olhei para eles. Não todos em detalhes. Alguns apenas reconheci pela forma, pelo cabeçalho, pela cor do papel. Coloquei-os na sacola sem dobrá-los. O relatório de crédito, os recibos, os extratos bancários, a carta do banco, a pasta azul no final, vazia. Fechei o saco. Naquela noite, depois do serviço, coloquei-o na lixeira de reciclagem do Beco dos Fundos, junto com as caixas de vinho da semana. Não houve nenhum momento dramático. Não houve alívio imediato, nem revelação, nem nenhuma das coisas que se supõe sentir quando se livra de algo que carregou por muito tempo. Apenas o som da sacola caindo na lixeira, o frio do ar noturno nos braços, e as luzes do beco zumbindo acima da minha cabeça. Voltei para dentro. Lavei as mãos. Apaguei as luzes. Isabel e eu almoçamos juntas na terceira quinta-feira do mês seguinte, como sempre. O mesmo restaurante de sempre, uma pequena pousada a 6 quarteirões do escritório dela, com toalhas de plástico, e o melhor caldo de carne da cidade. Fazíamos isso desde que eu tinha 23 anos, e ela decidiu, por razões que nunca explicou completamente, que valia a pena investir tempo em mim. Ela me contou sobre um caso que estava encerrando. Eu contei sobre os 2 novos cozinheiros e sobre a extensão do horário. Comemos, pedimos café. Em algum momento, sem que nenhuma das duas levasse a conversa exatamente para esse assunto, a conversa chegou àquela noite. Você pensa muito neles? Ela perguntou. Eu considerei honestamente. Menos do que esperava, eu disse. No início, eu pensava neles, não com raiva. Apenas pensava neles, como quando você tem um hábito há muito tempo e o corpo demora para entender que ele não existe mais. E agora? Agora, às vezes. Quando acontece algo no restaurante que antes eu gostaria de contar a alguém. Esse impulso ainda aparece de vez em quando. Mas não dói mais da mesma forma. É apenas um impulso que não tem para onde ir. Isabel segurou a xícara de café com as 2 mãos. Ela me olhou da maneira que fazia quando estava realmente ouvindo, não para responder, mas para entender. Você acha que fez a coisa certa? Ela perguntou. Ela não perguntou como um desafio. Ela perguntou como alguém que quer saber a resposta real, não a que soa bem. Acho, eu disse lentamente, que fiz o que precisava fazer para que as coisas fossem reais, para que as consequências fossem reais. Eles passaram anos vivendo sem consequências e isso os fez acreditar que poderiam continuar assim para sempre. Fiz uma pausa. Se foi a coisa certa a fazer num sentido mais amplo? Não sei. Acho que ninguém pode saber isso ainda. Mas sei que acordei no dia seguinte, fui ao restaurante e trabalhei. E que isso foi exatamente igual ao dia anterior, sem peso adicional. Sem nada que tivesse mudado de uma forma que me custasse. Isabel acenou com a cabeça. Isso, disse ela, é suficiente. Pagamos a conta. Saímos para a rua. O sol do meio da tarde batia forte, e o barulho da cidade era constante, comum e familiar. Nos despedimos na esquina de sempre. Ela foi para o escritório. Eu fui para o restaurante. Caminhei os 6 quarteirões, sem pressa. O mesmo caminho de sempre, as mesmas calçadas, a mesma padaria na esquina de sempre com o cheiro que sempre saía pela porta entreaberta. A placa do meu restaurante visível a meio quarteirão. O latão gravado sobre a porta brilhando à tarde. Vargas. Meu nome. Meu lugar. Empurrei a porta. Lá dentro, Sofia estava organizando as reservas da noite. Um dos novos cozinheiros estava perguntando algo sobre os horários do serviço. A música que eu havia escolhido tocava baixinho nos alto-falantes. O cheiro de alecrim e madeira e tudo o que eu havia construído do zero enchia o ar com a solidez de algo que está há muito tempo em um lugar e tem a intenção de ficar. Coloquei o avental. E fui para a cozinha.